Olá, leitores! Cheguei para começar esse diário de leitura aqui com vocês e o livro se chama Assassinato no Monte Roraima. Eu já vou introduzir aqui sobre o que se trata. Nesse livro, nós vamos conhecer um grupo de pessoas que vão subir no Monte Roraima. Mais ou menos 7 pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, inclusive. E eles serão guiados ali por essa jornada, é uma nova experiência completamente desafiadora. E é isso que eles têm em comum. Eles desejam passar por isso, eles acreditam que com essa experiência eles vão evoluir na vida, vão expandir a mentalidade. Então são pessoas completamente diferentes, mas ligadas por esse contexto filosófico, digamos assim, em relação à vida, em relação aos desafios. E aí, nesse começo do livro, a gente vai conhecendo um pouco de cada uma dessas pessoas e vai percebendo o quão improvável é esse grupo que está sendo formado. E aí a gente conhece também o guia que vai transportá-lo nessa jornada, que vai ser responsável ali pelo bem-estar deles, pelo objetivo que eles têm de chegar até o topo, enfim. Então a gente vai conhecendo um pouco de cada um deles, de onde eles estão vindo, do seu local de origem, para se reunir ali naquele centro. Então tá sendo interessante conhecer um pouco a respeito de cada um. E eu tô curiosa para saber como vai se desenrolar essa trama, porque o livro diz assassinato, Então um assassinato vai acontecer ali no coração do monte e eu quero saber, obviamente, como é que vai chegar até lá, mas nesse começo tá sendo bem introdutório e eu acredito ser bem importante para toda a construção. E tem um ponto bem importante para essa narrativa, que é a presença do xadrez. Um dos integrantes desse grupo, ele é um grande mestre do xadrez, e aí conta um pouco mais sobre como ele pratica, sobre as partidas, enfim, vai introduzindo. E eu também acredito que isso vai ser um ponto-chave bem importante de prestar atenção. Inclusive, tem até na capa, ó. Depois eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Mas tem a referência do monte, Tem o grupo aqui de pessoas que estão centralizadas no tabuleiro de xadrez. E tem as duas peças aqui, que eu achei muito legal, ficou linda a capa. E tô bem curiosa, tá? Bem curiosa, e vocês vão acompanhar aí essa trajetória junto comigo. Olá, leitores, de volta aqui para falar da leitura do livro Assassinato no Monte Roraima. Assim, gente, a leitura é bem fluida, então eu já tô bem avançada aí nos capítulos e estou cada vez mais curiosa. Porque assim, não quero dar spoiler para vocês, mas a história tá seguindo por um caminho que eu não imaginava. Confesso que eu esperava um outro desenrolar dessa trama, mas eu fui surpreendida e eu estou gostando de como o autor trouxe essa proposta do livro, sabe? E deixa eu mostrar aqui pra vocês, Esse livro aqui, ó. E, gente, eu já falei a introdução dele, do que ele se trata. Se você perdeu, eu deixei salvo aqui nos destaques. Leituras 2024, vai lá conferir. E assim, ele está seguindo um outro caminho, Mas que caminho é esse? É um caminho onde a gente tem a presença muito forte da filosofia. Os personagens, eles refletem muito sobre a vida, sozinhos uns com os outros, à medida que eles vão se conhecendo ali na subida, ao Monte Roraima, eles vão se entrosando, vão se identificando, ao mesmo tempo que vão pensando, construindo a sua percepção sobre aquele outro, sobre aquele colega que está ali acompanhando. E eu tô achando bem legal essa visão que o autor trouxe da gente observar, o outro, e as situações que acontecem ao redor são muito baseadas nas atitudes, E o quanto isso às vezes passa despercebido quando a gente está fazendo uma leitura, e ele trouxe esses pontos de uma forma mais evidente, sabe? Então o que eu achei que seria uma tensão muito grande na narrativa desde o começo, assim, intrigante, porque tem um ar de mistério também ali associado, mas não teve essa tensão. Pelo contrário, tem uma curiosidade, uma
inquietação sobre o que de fato está acontecendo ali, você fica juntando aquelas pistas ao mesmo tempo que eles estão tomando atitudes e que o autor está contando mais sobre eles, sobre a visão de cada um, o comportamento, e aí você fica ali preso nessa narrativa, mas não existe aquela tensão grande até o momento, né? Não sei como vai se desenrolar, e por isso que eu estou fazendo esse diário para compartilhar em tempo real, né? À medida que eu vou lendo e que eu vou achando. Tô achando a leitura fluida, muito curiosa, intrigante. Ela prende ali porque você quer saber o que vai acontecer e de que forma, e o que cada uma daquelas pessoas tem a ver com isso, como elas vão se relacionar. Então, assim, ele é bem curtinho, né? E eu acredito que eu já termino ele e venho contar aqui pra vocês, mas aguardem aí. Olá, leitores! Passando para dizer que terminei a leitura do livro Assassinato no Monte Roraima. E assim, ele seguiu por um caminho que eu não esperava, me surpreendeu. Eu achei bem diferente a ideia que o autor conduziu essa história. E tem muitas questões, como eu falei para vocês, filosóficas, né, onde os personagens refletem muito sobre a vida, tem muito esse contexto entre a vida, entre a morte, o amor, as amizades, os relacionamentos, muitos assuntos envolvidos. E tem também a questão de lendas indígenas, lendas do local ali. E o guia, à medida que eles vão subindo o monte, ele vai contando a respeito disso e trazendo essa consciência para os personagens do respeito, da crença, né? E de que as atitudes podem ter consequências que não dá para voltar atrás. E é legal de ver as ideias que o guia vai apresentando e como o grupo vai recebendo isso e vai tendo as suas atitudes. Então a gente vai conhecendo um pouco de cada personagem, das suas visões, e a leitura ela não ficou pesada, sabe? Pelo contrário, ela ficou muito leve. Outro ponto que me surpreendeu também, porque são várias pessoas e de cada pessoa o autor conseguiu colocar elementos importantes para a construção da história, para que a gente entendesse e fosse colocando as peças ali no nosso tabuleiro, tá? Então, eu gostei do livro. Eu só senti falta de uma tensão que eu falei com vocês aí em outro momento desse diário. A leitura é leve, o que é um ponto positivo, porque tem várias informações, tem várias questões, muitos personagens, mas, ao mesmo tempo que gera muita curiosidade, teria essa tensão mais predominante também, sabe? Então eu acredito que somente esse ponto aí talvez de que eu esperei um pouco mais. Mas, no geral, a leitura foi surpreendente. Eu já falei essa palavra várias vezes, porque realmente foi. Eu não lembro de ter lido um livro com esses elementos e se encaixar nesse formato, sabe? De acontecer algo ali, enfim. Então leiam, gente. Não posso falar mais para não dar spoiler, mas leiam, que vale super a pena essa leitura.